No coração profundo e árido do Ceará, onde o sol castiga a terra e a fé brota mais forte que o mandacaru, existe uma história que desafia a razão e as leis dos homens. Uma narrativa selada não com tinta, mas com um evento que manchou a pureza de uma hóstia e redefiniu o destino de um povo. Há mais de um século, em 1889, uma beata recebeu a comunhão e o que deveria ser o corpo de Cristo se transformou em sangue vivo. Um milagre, sussurraram os fiéis com olhos marejados de devoção. Uma fraude, vociferou o Vaticano, com a autoridade de séculos de doutrina. Assim, um homem, um padre chamado Cícero Romão Batista, o Padim Cisso, foi catapultado para um limbo insólito, preso entre a santidade que seu povo lhe atribuía e a excomunhão imposta pela mais alta autoridade religiosa do mundo. Era ele um verdadeiro enviado dos céus, um místico capaz de feitos inexplicáveis, ou o maior e mais astuto rebelde que as terras do Nordeste já conceberam? A questão paira sobre o solo rachado do sertão como o cheiro de chuva que nunca chega. Por que uma simples hóstia, tingida de vermelho, se tornou o epicentro de um mistério tão profundo que até hoje divide o céu e a terra, a fé e a razão? O que realmente aconteceu naquele dia, em Juazeiro, que fez do padre Cícero um santo aos olhos de milhões e um pária para a Santa Sé? Prepare-se para adentrar o silêncio do sertão, onde a fé é um deserto de verdades e mistérios, e onde a história é contada não pelos livros, mas pelos corações que batem na cadência da devoção. Seu púlpito não era apenas um altar, era um refúgio, um ponto de luz em meio à escuridão da miséria e do abandono. Ele compreendia a dor profunda do sertanejo, a resiliência forçada pela adversidade, a fé inabalável que se agarrava a qualquer sinal de esperança. Essa proximidade visceral com o povo, essa capacidade de ser mais que um líder religioso, de ser um líder humano, o transformou em um pilar, mas também, sem que ele soubesse, em um alvo. Juazeiro se tornaria, através dele, a Meca do sertão, um lugar de peregrinação e de fé inabalável, mas também o palco de um dos maiores confrontos entre a devoção popular e a ortodoxia da Igreja Católica. O ponto de não retorno, o momento em que o destino de Padre Cícero e de todo o sertão foi irrevogavelmente alterado, ocorreu em 1889. Maria de Araújo, uma beata fervorosa e devota, foi a testemunha do evento que, literalmente, partiu a história de Juazeiro em duas. Durante a comunhão, a hóstia em sua boca começou a transfigurar-se, tornando-se para o choque e a admiração dos presentes sangue vivo. Não foi um evento isolado. A transubstanciação da hóstia em sangue se repetiu por meses diante de centenas de testemunhas. A notícia correu como fogo na caatinga seca. O povo, faminto por sinais e milagres em sua vida de privações, acorreu em massa a Juazeiro. A fé explodiu em um frenesi de devoção. Multidões de romeiros de todas as partes do Nordeste convergiam para ver com os próprios olhos o milagre, para tocar a aura do padre que, acreditavam, era o canal de Deus para essa manifestação divina. Mas onde o povo via a mão de Deus, a igreja viu uma ameaça, uma anomalia perigosa. O bispo do Crato, Dom Joaquim Ferreira de Melo, enviou uma comissão de inquérito. O objetivo, investigar a fundo o milagre da hóstia e a conduta do padre Cícero. O veredito oficial, após meses de investigação, foi categórico e brutal. Não há milagre, há fraude. O relatório, sumariamente arquivado em Roma, sepultou a esperança de reconhecimento. Maria de Araújo, a beata em cujas mãos o milagre se manifestava, foi exilada, condenada a uma vida de reclusão e silêncio. Mas uma questão intrigante paira no ar até hoje, mais de um século depois. Se tudo não passou de uma fraude orquestrada, de uma invenção para manipular a fé do povo,
Por que a devoção a Padre Cícero e a crença no milagre apenas cresceram exponencialmente após a condenação, solidificando-se em uma fé inabalável que resistiu a todas as proibições? E se foi, de fato, um milagre divino, por que a Igreja o negou com tamanha veemência, ao ponto de excomungar seu principal protagonista e tentar apagar a história? A resposta a essa pergunta é o coração do mistério de Padim Cisso. Para a hierarquia da Igreja Católica, Padre Cícero não era mais um servo obediente. Ele era, na visão deles, um desobediente, um herege perigoso que desafiava a autoridade e a doutrina, um foco de superstição que precisava ser contido. Sua punição veio pesada e implacável, suspenso das ordens eclesiásticas, proibido de exercer seu sacerdócio e, finalmente, em 1894, excomungado. Para um padre devoto, não havia castigo maior. Ser banido da comunhão com a Igreja, condenado ao inferno ainda em vida, era a sentença máxima. Mas o homem que tinha o apoio incondicional de Deus, como acreditava seu povo, não podia ser verdadeiramente destituído pelos homens. A excomunhão de Roma serviu apenas para cimentar sua santidade aos olhos do sertanejo. A figura do Padre Cícero político emerge com força total. Diante da perseguição religiosa, ele se volta para o poder terreno como uma ferramenta de proteção para seu povo. Prefeito de Juazeiro, vice-governador do Ceará, ele usou sua influência política para defender os mais pobres, para buscar recursos para a região esquecida, para transformar Juazeiro em um centro econômico e religioso vibrante. De servo de Deus, ele se tornou o Senhor do Sertão, um líder carismático, místico e pragmático que se recusava a morrer, tanto na fé quanto na política. O Vaticano o amaldiçoou, mas a alma resiliente do Nordeste o santificou. Essa dualidade, essa contradição ambulante, é o que o torna tão fascinante. Ele foi um líder religioso que se viu obrigado a ser político para sobreviver, um santo popular que foi exilado pela instituição que jurou servir. Os anos se passaram e Padre Cícero faleceu em 1934, mas sua lenda, sua influência e sua presença em Juazeiro só fizeram crescer. Até hoje, milhões de romeiros, anualmente, peregrinam a Juazeiro do Norte, de joelhos, sob o sol escaldante, buscando a graça e a bênção do seu Padim. Suas preces e cânticos ecoam pelas ruas, em um testemunho vivo de uma fé que nenhuma excomunhão ou condenação pôde apagar. A devoção popular, essa força telúrica do Nordeste, provou ser mais poderosa que os decretos papais. E a história, curiosamente, deu um aceno de redenção. Em 2015, o Papa Francisco, em um gesto de abertura e reconhecimento da profunda devoção popular, concedeu um perdão, retirando as penas eclesiásticas que pesavam sobre Padre Cícero. Tarde demais, claro, para o homem, que já havia partido há décadas, mas um aceno significativo para o santo, para a figura quase mítica que se tornou. No entanto, a canonização, o reconhecimento final de sua santidade pela Igreja, ainda não veio. O processo é longo, burocrático, e talvez, para muitos no Vaticano, a figura de Padre Cícero ainda seja um incômodo. Um lembrete de um confronto que prefeririam esquecer. Mas para o povo do sertão, a oficialização é apenas um detalhe. O Vaticano talvez não o tenha reconhecido em vida, mas a devoção do sertão, em sua alma e em sua fé, sempre o acolheu. A história de Padre Cícero Romão Batista é um lembrete contundente. A fé do povo, quando tocada pela graça, manifesta-se com uma força que transcende as formalidades da Cúria Romana e os dogmas mais rígidos. Ela nasce e prospera no solo fértil do coração humano. Entre o silêncio reticente da Igreja e o grito de fé e devoção de milhões, Padre Cícero Romão Batista é muito mais do que um padre. Ele é o espírito indomável do Nordeste, a personificação da fé que resiste, da esperança que floresce na adversidade,
do mistério que se recusa a ser desvendado por completo. Mas a dúvida, como uma miragem no deserto, persiste. O que aconteceu de fato com aquela hóstia manchada de sangue em 1889? Foi um milagre divino, um sinal dos céus para um povo sofrido? Ou uma fraude, uma engenharia humana para criar um novo ícone de santidade popular? No sertão? A verdade talvez esteja em algum lugar entre o céu e o sertão, nas dobras dessa história complexa e apaixonante. Queremos saber a sua opinião. Você acredita no milagre ou na fraude? Qual é a sua visão sobre o legado de Padim Sisso? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias com a gente. Inscreva-se no canal Entre o Céu e o Sertão. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos na fé e no mistério. E deixe seu like se essa história tocou seu coração. O céu guarda seus segredos, mas o sertão está sempre pronto para sussurrar suas lendas.